Virando o jogo. Apoio Banrisul. Opa, tudo bom, gente? Tava combinando o churrasco aqui porque já falei pra vocês, toda sexta-feira, 9h30 da manhã, ali 10 horas, quem fez, fez. Quem não fez é desorganizado, não faz mais. Então, né, eu já tô aqui com o pessoal me incomodando. Pô, onde é que tu tá? Pô, churrasco. Falei pra eles, sintoniza aí, 524 da Claronet, abre o YouTube aí no telão, Virando o Jogo TV, na barrinha de pesquisa lá, espalha pra todo mundo, porque é o seguinte, chegamos com o nosso Virando o Jogo de sexta-feira e hoje projetando um grande desafio que o Internacional tem no São Januário. Vai enfrentar o Vasco da Gama, que também briga pelo rebaixamento. Essa briga foi assumida pelo Fernando Diniz em entrevista coletiva. E o Inter tem todo mundo à disposição. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Para resolver essas situações e muitas outras, trouxe aqui dois convidados especiais. André Prestes, muito boa tarde. Boa tarde, boa sexta-feira para todos, enfim. Bom retornar, né, Maurício? Bom te ver também. E contando com aquela ajuda fora de campo aqui, que é importante também. Bastidores, pessoal. Os bastidores que continuam fervendo. Afinal, o Internacional está se importando muito com o que é dito em rede social e pouco com o que está acontecendo dentro das quatro linhas. Mas também, novamente aqui no nosso campo do Virando o Jogo, cara que sempre vai muito bem, né? E muito bem vestido, é um estilo... Cara, quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Ale, muito boa tarde. Muito boa tarde, Prestes, boa tarde, audiência. Prazer estar aqui de novo para falar, né, para repercutir, criar essa expectativa do que vai ser nessa noite de sexta-feira. Internacional e Vasco, São Januário, Vasco pressionado, a torcida foi lá e a torcida está com o Fernando Diniz. Olha isso. Exato. A torcida está com o Fernando Diniz, mas parece que o elenco e os familiares do elenco não, né? Afinal, no Vasco tá rolando uma questão ali que os familiares estão procurando a imprensa para reclamar que o Diniz está treinando demais, que a carga de treinos tá muito alta. Não sei, vocês alguma vez já reclamaram de ter que fazer jogos todos os dias? Não, até eu preciso que os jogos sejam todos os dias para que chegue no final do mês e a verba entre melhor. Porque a diferença é essa, eles ganham milhões para fazer 4 partidas no mês. E veja lá, né? Mas, falando, o Diniz é interessante, né? Eu acompanho o Diniz da época do Paraná, que ele treinava o Paraná, e eu tenho muitos amigos lá nas rádios lá de Curitiba, lá daquele lado lá. E o Diniz, cara, ele é formado em psicologia. E o que ele menos consegue colocar dentro do vestiário, né, é exatamente a psicologia. Porque o cara, em todos os locais que ele passou, ele brigou, vias de fato, verbalmente. Olha, é muito difícil. Ele inicia sempre muito bem um trabalho e depois começa a afundar e não para mais. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não tem o que fazer. Porque o Diniz sempre foi um técnico muito descontrolado. Mas sempre foi aquele técnico que chegou, organizou, e aí a relação com ele fica insustentável depois de um... E é um cara que tem uma convicção tremenda, né? Porque ele não abre mão daquele estilo de jogada, aquele estilo de sair de trás, que deixa todo mundo nervoso e que deu certo onde? No Fluminense que ganhou? Ok, mas já saiu e não ganhou mais nada em qualquer outro lugar, né? Mas trazendo um pouquinho para o jogo, André, Ale, na quarta-feira nós tivemos aí a vitória do Fortaleza sobre o Bragantino lá em Bragança Paulista, um resultado até então surpreendente pela situação do Fortaleza, mas se a gente fosse olhar o jogo ali, entenderia que o Fortaleza foi levemente superior, o resultado para mim foi justíssimo. Só que esse resultado coloca uma pimenta no jogo hoje, né? Porque assim, vamos lá, se o Inter ganha, o Inter passa o Vasco, né? Iria a 44 pontos, o Vasco ficaria com 42. O Santos, ele pode puxar o Vasco. O Vitória pode puxar o Vasco. O Ceará talvez seja o pior desses, porque a tabela é mais complicada. Exatamente. Então, a questão ali do Vasco, eles estão brigando
literalmente para não cair. Eles não têm mais, pô, vamos tentar ir para a Sul-Americana. Não, a briga agora é contra o rebaixamento. Ou seja, os dois estão nadando em alto mar e só tem uma boia. Quem será que vai pegar essa boia ali? A vitória do Fortaleza, ela coloca mais lenha nessa fogueira. Porque se falava muito que o time que estava brigando ainda com uma chance remota de se salvar nessa reta final do Campeonato Brasileiro era o Vitória. Eu tenho acompanhado os jogos do Vitória e dos times que estão na ponta de baixo, é o time que tu percebe ali uma pequena evolução. O time do Vitória é um time só que é limitado, mas ele está jogando melhor, ele incorporou melhor com a chegada do Jair Ventura. Né? Então é o time que eu continuo achando que pode sim, na reta final, se salvar. Tem uma tabela também um pouco complicada. O Santos está fazendo um esforço enorme para voltar para a Série B. Eu acho que o Santos gostou de ficar na Série B porque está querendo voltar. Né? O Santos que provavelmente não vai ter o Neymar, tem essa polêmica aí, o Neymar não joga mais, mas aí parece que está treinando, enfim. E aí o Fortaleza vencendo, ele se habilita também ainda a sonhar com a possibilidade de não ser rebaixado. E o Vasco, pela declaração do Fernando Diniz, ele se coloca também nessa situação. Né? Porque ninguém estava falando do Vasco. A gente falava um pouco no Ceará, mas o Vasco... Só que o Vasco vem de uma sequência de 5 derrotas. Não é 5 jogos sem vencer, né, considerando empate. Não, são 5 derrotas. E essa pressão da torcida, indo conversar com os jogadores, dizer que está fechado com o Diniz, mas o grupo não está, a gente não sabe qual Vasco vai encarar o Internacional. Essa é a grande incógnita. Né? E vamos lá, né? O Vasco perdeu de 2-0 para o São Paulo no São Januário. Perdeu de 3-0 para o Botafogo, um clássico. Perdeu de 3-1 de virada para o Juventude no São Januário. 2-0 para o Grêmio na Arena. E 1-0 para o Bahia na Bahia. Cara, o resultado que me chama mais atenção é esse jogo do Juventude, que o Vasco sai ganhando, toma a virada. E vamos lá, a maioria foram 11 gols sofridos em 5 jogos e só fez um gol. E vamos lá, a maioria dos gols ou de uma bola para dentro da área ou no ponta, né? E isso faz com que o Inter talvez tenha esse recurso. Talvez é um jogo que se desenha para o Inter. Talvez até por isso ele vai jogar com 2 atacantes, né, de velocidade. Pode ser. Exatamente. Aí tem Carboneiro, tem Vitinho. Ele não decidiu ainda, né? Na realidade, deve estar decidindo hoje, porque tem que viajar. Daqui a pouquinho tem que estar viajando. Mas assim, ó. Deve ter treinado, né? No último treino, quem foi testado foi o Tabata no lugar do Bruno Henrique. O último treino testado pelo Ramon Dias teve Rocher, Aguirre, Vitão Mercado, Bernabei, se eu não me engano, Luiz Otávio, Alan Rodrigues, Tabata, Bruno Gomes, Alan Patrick e Borré. Se eu não me engano, foi ele isso. vai com o Borré, então. Ele vai com o Borré. Matias não vai ser titular nesse jogo. Com essa escalação, ele joga o Alan Patrick do ataque, né? É o falso 9. O falso 9. Falso 9. E aí eu vou lembrar daquela coletiva que o Alan Patrick deu ao lado do Gabriel Mercado, onde ele foi questionado sobre as posições que ele já jogou e ele deixou muito claro que ele não gosta de jogar como falso 9. Ele tá ali para ajudar. Exato. Exato. Assim, eu particularmente sou a favor do Alan Patrick jogar de falso 9. Porque talvez o melhor jogo, nesse momento ruim do Inter, talvez o melhor jogo foi de falso 9 contra o Botafogo. Talvez o melhor jogo do Alan Patrick foi esse. Eu sou a favor. Cara, faz um sacrifício. A gente precisa de 3 pontos. O problema do jogo do Botafogo é que em todo o retrospecto aí de todos os jogos do Ramon Dias, o jogo do Botafogo é o jogo da exceção. O Inter fez um jogo perfeito. E foi só aquele. Depois disso, o Inter teve lampejos. Teve um bom primeiro tempo contra o Bahia, onde abriu o placar e quase perdeu. Fez um bom primeiro tempo contra o Santos e não conseguiu. E eu acho que o Alan Patrick foi muito bem contra o Santos. Foi bem. Foi raro alguém que foi mal, mas depois não manteve. A tua analogia
da boia, né, me lembrou o Titanic, né? Quem vai ser o Jack e quem vai ser a Rose, né? Que vai se salvar, né? É. E aí eu fico pensando sobre o Vasco, né? Nessa pressão toda que tá o Vasco. Como é que vão reagir os jogadores, né? Se eles vão reagir de uma maneira a jogar bem e tentar os 3 pontos, se eles vão cair realmente devido a toda essa pressão. E aí eu vou para o outro lado internacional, que tem esse histórico, né? Um excelente, entre aspas, né? O histórico de que gosta de ressuscitar os mortos, né? Não é o caso do Vasco, não está morto ainda, está querendo morrer. Mas nessas horas o Internacional gosta de quebrar tabus, né? 5 jogos sem vencer o Vasco. Vai lá o Inter e acaba dando a vitória. Então Mas me preocupa por esse lado. Então vai ter que fortalecer muito a parte psicológica dos jogadores do Internacional, que a gente não consegue achar, ver isso melhorar. A prova é o segundo tempo contra o Santos, né? É impossível um time decair tanto como decaiu. O Santos jogou o primeiro tempo, não tinha mais o que piorar. Poderia melhorar. E o mínimo que melhorou, conseguiu chegar no seu desiderato. Aí a gente chega nos 2 treinadores, né? Porque o Vojvoda, ele reconhece que ele escalou mal o Santos para a abertura do jogo contra o Inter. Ele consegue ajustar no segundo tempo com a entrada do João Schmidt, que é um bom jogador, e do Barreal. Ele corrige o erro e o Ramon Dias ele faz a leitura ao contrário. Ele estraga o Inter com as mexidas. Entendo que algumas mexidas se faziam necessárias porque o Inter se desgastou muito no primeiro tempo. O Thiago Maia foi um dos melhores jogadores do Inter contra o Santos, mas foi um cara que se doou, que se desgastou bastante, né? Entendo as mexidas. O Vasco vem com 2 desfalques. O Vasco não vai ter o David, que foi expulso, vai cumprir suspensão, e o Tietê, que recebeu o 3º cartão amarelo, que também cumpre suspensão. Então são 2 desfalques aí para o Vasco. O Vasco, mas né, Nossa, o retorno do Felipe Coutinho. O retorno do Coutinho diz muito aí. Só que assim, o Vasco, por exemplo, a torcida na semana foi lá e fala, pô, com as contratações aí da zaga a gente pensou, tá tudo solucionado, pô, deu, acabou. E olhou para os jogadores e falou assim, vocês estão me fazendo ter saudade de Léo, Pelé e Maicon. E aí os torcedores também riram e, pô, não, tem que dar a vida, tem que ganhar, tá faltando apoio. Isso eu achei interessante. Tá faltando apoio da arquibancada? A torcida tá fraca? Se tiver, fala, a gente vai dar um jeito. A torcida tá fraca? Então, tem que jogar. Sabe que eu tenho muito essa questão de torcida ganhar jogo. Torcida pra mim é tudo igual, todas cantam o máximo, são todas apaixonadas. Mas se fosse por isso, ninguém perdia partida, ninguém perdia campeonato dentro de casa, né, velho? O Figueiredo tinha uma tese, eu não jogo contra 30 mil, eu jogo contra 11, né? Ele dizia isso, mas era o Figueiredo. Então, assim, é legal no estádio, você tem que apoiar, mas não, faz uma diferença, deve fazer, mas não ganha todas as partidas. Então, dizer que, entendo, acho que é legal o torcedor chegar e dizer, cara, tá faltando alguma coisa de nós, legal. Mas se fosse por isso, ninguém perdia, né, cara? Botava a torcida lá e deu, tava resolvido, né? Exato, assim como tem uma brincadeira, né? Pô, se fazer um despacho ali, resolver esse jogo, claro, o clássico da Bahia terminava em 1-1, né? Entendeu? Terminava. Então assim, cara, eu acho que o clima ajuda, o ambiente ajuda. A cobrança, né? Só porque assim, vamos lá, Fernandão mesmo já falou algumas vezes, pô, quando tu achar que deu o máximo, tu vai ver que tu consegue ir um pouquinho além só que hoje o Inter não tem isso. E talvez esse seja o ponto, né? Um deles, talvez. Um dos pontos, que o Inter não tem esse algo a mais. Converso com várias pessoas, ex-jogadores, e eles falam, cara, eu tô assustado, porque eu não vejo o Inter ganhar de alguém. Exato. Assim, pergunta pro Ramon e pro Emiliano como é que ganharam do Ceará. Não sabem. Inclusive o jogo contra o Bahia, que a gente fala, quem escalou foram os jogadores, né? Ah, sim, eles chegaram. A mudança a informação que eu tenho... A mudança dos 3 zagueiros pro 4-2-3-1 foi que era o time do Roger, né? O time do Roger. Que ele foi conversar com o jogador. Pessoal, o que vocês acham, né? O que vão fazer? O que vocês preferem? Então, assim, os jogadores escalam. Quando o Ramon Dias mexeu, acabou com o time. E o problema que eu venho falando, que o que menos me preocupa é contra quem o Inter vai jogar.
se o time está desfalcado ou não, porque o que me preocupa é o Inter, porque eu nunca sei como que o Inter vai jogar, como que o Inter vai se portar dentro de campo. Não, e a informação que você tem é que o Ramon fala para os jogadores praticamente é no dia do jogo quem vai para o jogo. Né? É porque a gente vê que eles não sabem o que estão fazendo, né? Sejamos Totalmente honestos. perdido, Sejamos claro, honestos. totalmente perdido. A direção contratou o Ramon Dias pelo histórico de retirar o pessoal, não deixar cair. Né? E mais o agravante, que ele é amigo do D'Alessandro. Também. Né? E vai muita coisa para as costas do Alessandro se o Internacional cair, né? Já tá indo, né? E complementando essa questão do Ramon Dias, porque antes do Ramon vir, tinha aquela coisa que o Inter tinha aberto conversas com o Zubeldia. Né? Isso eu posso te falar que eu tenho a informação, tá? O Inter teve a primeira reunião, gostou do que viu, gostou do projeto Zubeldia, teve a segunda reunião para alinhar tempo de contrato e valores, cabia muito no orçamento do Inter, estava tudo certo, e o Inter fala assim, ok, vamos te mandar o contrato. E aí nessa de vamos te mandar o contrato, o D'Alessandro tranca o pé e insiste no Ramon Dias. E aí o que acontece? O empresário do Zubeldia solta na imprensa argentina o interesse da Federação Peruana para tentar agilizar o Inter. E o D'Alessandro conseguiu convencer o Conselho de Gestão a apostar no Ramon Dias. Tu vê, né? Que nada no futebol que a gente fala é definitivo, né? E talvez o fato do termômetro que é, da forma como trabalha o Zubeldia, né? Muito elétrico, muito enérgico, talvez pudesse estar fazendo um efeito dentro do vestiário do Internacional. E não esse enterro que é a família Dias. Eu vi um comentário exatamente sobre isso. O Zubeldia pode não ser o melhor, mas a injeção de ânimo que o Zubeldia daria nesse elenco é o que o Inter precisa. O Inter não precisa de um cara que chega lá e não, olha só, agora a gente vai parar de jogar no 4-2-3-1, a gente não vai pro 3-5-2, a minha tática... Não, olha só, como é que vocês querem jogar? Ah, assim, beleza, vamos jogar assim. Vambora, e vambora, e é assim, vamos... Porque o Inter, ele basicamente não tinha erros a serem corrigidos. O Inter tinha um anímico a ser corrigido. Exato. O Roger deixa bem claro. O time não deixou de jogar porque desaprendeu. O time deixou de jogar porque o anímico estava lá no chão. O Roger, ele nunca mais conseguiu daquele estilo dele, de quando ele chegou no Internacional, de um time elétrico, do time marcando lá em cima nos primeiros minutos, tentando gol, recuperando a bola. Nunca mais conseguiu isso, cara. Nunca mais. Algo me chama a atenção. Não sei se é o Alê também. Porque quando esse time elétrico jogava, era o Roger jogando junto. Tu olhava para a beira de campo, o Roger estava jogando junto. E de uns tempos para cá, mesmo com o título do Gauchão, o Roger ele foi murchando, como se tivesse acontecido alguma coisa no vestiário que assim, tá, senta ali. Entendi. Não sei o que aconteceu, não sei se tu reparou a mesma Não, coisa. eu tenho essa leitura também, eu concordo contigo. E fazendo um comparativo com o Ramon e o Zubeldia, muito também da leitura que se fazia era que, de repente, o jeito enérgico de jogar o jogo, de viver o jogo, a intensidade do Zubeldia poderia ser negativa para o momento do Internacional. E aí se fazia a leitura que, não, o Ramon salvou o Vasco, o Ramon salvou o Corinthians, então o Ramon seria o cara para esse momento mais delicado do Inter. Só que tem uma diferença. O Ramon, quando ele chega no Vasco, o Vasco já estava na zona do rebaixamento. Ah, sim. Quando ele chega no Corinthians, o Corinthians também O já Ramon estava fala isso até na zona do coletiva, rebaixamento. né? Então, era um momento diferente. Né? Que não era o momento do Inter. O Inter não estava dentro da zona do rebaixamento. Esteve, sim, um período com o Roger Machado, mas não estava. E aí, o Ramon chega e o Inter piorou. O Inter se colocou na briga. Porque ele não estava na briga contra o rebaixamento. Sim. Ele se colocou com a chegada do Ramon. Mas aí é aquela coisa. É o dedo, é a influência do D'Alessandro, né? Que agora até me chamou a atenção no jogo contra o Santos, por exemplo, que ele não fez o que ele passou o ano inteiro fazendo, que é entrar no campo para abanar para o torcedor como um líder de torcida, né? Ele não fez no jogo contra o Santos. Tem alguns jogos que ele não tá fazendo. É. Tá?
Assim, existe a informação, tá? Mas não vou cravar como certa, mas existe a informação que essa atitude do D'Alessandro incomoda o elenco. Essa atitude de, pô, eles sobem para o aquecimento, aí daqui a pouco o D'Alessandro sobe. Isso incomoda os jogadores. E não só isso, existe uma expressão que usam que é o D'Alessandro está grandão. Ou seja, cobrar é normal. Agora ele está acima do tom na cobrança. Tem um apelido pejorativo lá dentro, né? Tem um apelido que chama lá o D'Alessandro, lá o grupo. Alguns do grupo, não vou dizer todos, né? Exatamente. Então, assim, um dos problemas, e aí eu posso dizer, um dos problemas de relacionamento do vestiário é o D'Alessandro. E eu já tinha dito desde outubro. E eu lembro qual foi o dia. Dia 4 de outubro. Porque dia 3 acabaram as inscrições para o Campeonato Brasileiro. Eu falei, dia 4 de outubro. Hoje é o dia de demitir todo o departamento de futebol. Como assim? Cara, não tem função nenhuma. Qual é a função do Bisol? Administrativamente falando. Sim. O Bisol chega lá, senta na frente do computador, passa o dia todo analisando o contrato, analisando... O que o Mazuco vai fazer? Ia contratar mais alguém se não pode inscrever? Essa é a parte política do clube, né? Infelizmente. O D'Alessandro? Tá, beleza, o D'Alessandro vai ali conversar com o jogador, vai fazer um relacionamento. Mas se os caras não gostam dele, ele tá sem função. Né? Então, cara, é complicado porque o Inter tá uma bagunça. E no segundo bloco eu tenho mais bagunça colorada para expor para vocês. Falar agora do Banrisul, né? Tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo. Porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza. Vem embora. Tu é melhor que eu. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Com o nosso Virando o Jogo, sem vinheta, sem nada, voltamos... Vum! Obrigado, Juan. Tu é o cara, tá? Pode dar risada aí, tu é o cara. Que o ataque do Inter seja assim também. Exatamente. Que o Inter contra o Vasco, assim, ó, direto, reto. Cara, voltando com o nosso segundo bloco, quando eu falo de bagunça, vamos lá. O Inter se importa muito com o que diz nas redes sociais, com o que diz no YouTube. E ontem surgiu a informação de um atraso do aluguel do CT de Alvorada, que é verdade, porém não é bem assim. Antigamente, lá onde é o CT Morados Quero-Queros, era o Pedra Branca, não sei se vocês lembram, do Paulo César Carpegiani, Sim. em sociedade com um outro ex-jogador do Inter. Carpegiani saiu da sociedade e esse terreno foi arrendado para o Inter. Né, o Inter seguiu pagando o aluguel e tal. E o aluguel ordinário, ou seja, dia 5 de novembro pagou o mês de outubro, dia 5 de dezembro vai pagar o mês de novembro. Esse está em dia, foi pago. Mas tinha uma dívida de 2021 que foi repactuada e essa repactuação atrasou o pagamento
e que novamente foi repactuada e vai ser quitada. É uma dívida grande que não vem dessa gestão atual, mas vem de outras gestões também. E é isso que está atrasado, não é o aluguel ordinário. Não existe o risco de chegar lá e desapropriar e vambora. Tá, Tchau, tire suas coisas. Tira as coisas daqui. O seu barriga chegar lá e... Exatamente. Não. É um acordo que teve que está atrasado. Mas, né, não adianta o Inter tentar desmentir algo que acontece, que é verdade. O Inter tentou fazer isso. A informação, primeiramente, do Wagner Martins, depois apurada pelo Tim Langendorf, da Rádio Inferno. Então está esclarecido, o Inter não está devendo o aluguel ordinário, e sim um acordo de repactuação aí com o proprietário do terreno. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Isso me lembrou a propaganda dos anos 80 do Denorex. Parece, mas não sei, não é do tempo... Talvez do... Do meu tempo, sim. Do meu tempo, sim. Foi longe, hein? Não é do teu tempo essa aí, Maurício, não te preocupa. Quer me quebrar? Ô Barbosa, do teu tempo não é do tempo do Barbosa também. Mas, gente, ainda sobre Vasco e Inter, que time tu escalaria, André? Olha, eu não iria com Borré, eu iria com pelo menos 2 atacantes de velocidade. Pelo menos isso. Eu acho que, pelo menos eu entendo que seja a melhor forma. A gente já sabe o que o Borré está entregando, ou seja, nada. E os jogadores com velocidade, tipo o Vitinho, ele vem mostrando, até me surpreendendo até o Vitinho. Nunca achei que ele pudesse jogar o que vem jogando, ser decisivo nessas partidas por Internacional, né, em certos momentos. Então eu iria com 2 atacantes de velocidade, Carboneiro de um lado e o Vitinho do outro. Acho que dessa forma daria para surpreender essa equipe do Vasco, e deixando bem claro, o Internacional tem a obrigação de pontuar. Se não trazer a vitória, pelo menos um empate é necessário, que não pode só esperar a vitória do Bragantino, que a gente sabe que o Internacional não entrega nada, não entrega um primeiro tempo e depois acaba cedendo os empates ou a derrota. Deixar para a última rodada é cortar a cabeça, não tem muito o que fazer. Sem Ivan, sem Antony, sem Cauã Jesus. Caiu literalmente nas mãos do Rocher, que estava em casa fazendo fisioterapia e do nada teve que ir para a concentração, ir para o estádio e agora treina durante a semana. O Inter está seguro com o Rocher no gol, Ale? Boa pergunta. Na verdade, o Inter, como um todo, ele não está seguro, né? Porque não passa só pelo Rocher. Claro, o Rocher vem de um tempo parado, vem de uma lesão, a gente não sabe em que posição, assim, ele não deve estar 100%, isso é óbvio, né? Então, preocupa mais, além do Rocher, é o sistema defensivo do Internacional. Por exemplo, o gol que o Inter toma do Santos, não pode. O jogador, ele mata no peito, ele segura, ele olha, ele escolhe onde ele vai chutar, e nenhum jogador se aproximou, né? E é um problema que é crônico do Internacional, essa falha de marcação. Sim. Né? Então, assim como a bola aérea, né? Assim como a bola aérea. E me preocupa também o jogo de hoje, porque o Inter tem alguns jogadores do time titular que estão pendurados. O Carboneiro é um que está voltando, né, porque levou o vermelho direto daquele lance infantil no jogo contra o Ceará. Aí tu tem o Bernabé, que também está pendurado. O próprio Alan Patrick está pendurado, né? E poderão desfalcar o Internacional para um jogo também muito importante, que vai ser o jogo contra o São Paulo na Vila Belmiro. Eu vou só colocar uma pulguinha atrás da orelha em relação a isso, porque a gente já tem que encerrar. E aí eu vou pedir as considerações finais de vocês, os palpites. Talvez o jogo contra o Vasco seja o jogo para todo mundo tomar amarelo, para ficar livre para o jogo contra o Bragantino. Por quê? Se o São Paulo precisa escolher rebaixar alguém, quem é que ele vai querer rebaixar? O Santos. Então, assim... E isso poderia ser feito, a tua tese, na reta final da partida, desde que o Internacional esteja ganhando. Exatamente. Né? Exatamente. Chegou lá nos 43 do segundo tempo, vitória do Inter, e mesmo assim arriscado. Não, mas é que o cartão amarelo
né, não vai tirar do jogo. Pelo menos tu consegue ter gente lá para segurar. Bota o Borré de volante e seja o que Deus quiser, como foi no Ceará. Mas enfim, André, tuas considerações finais, tua rede social e o palpite. Obrigado, Maurício. @André.75prestes, né? Me segue lá. Tem bastante coisa para vocês lá de Inter e Grêmio. E nessa sexta-feira vão, o torcedor colorado, comprar o fraldão, tomar o seu remédio do coração, da pressão, e sentar na frente da TV e torcer o máximo para que o Internacional possa pontuar hoje contra a equipe do Vasco da Gama. E agradeço, e quando precisar, estamos à disposição. Ale. Bom, primeiro, para quem quiser me seguir, é @LeMachadoFC. Tá? Tem muito conteúdo também sobre internacional, futebol brasileiro de modo geral. E para hoje à noite, tensão, né? Momento de tensão. Eu acredito ainda na vitória do Internacional hoje e até quero o seguinte, que o Inter faça o gol da vitória no final do jogo. Porque se fizer no início, se acomoda e a gente já viu depois essa novela, o que acontece. Então, obrigado de novo pelo convite, estou sempre à disposição. A casa é de vocês, não preciso nem repetir, né? Quando quiserem é só aparecer aí. Agora já sabem o andar, já sabem que tem um cafezinho ali, tem uma água, tem umas malas aí na produção também, mas tá tudo certo. Gente, sextamos, os colorados, né? Calma o coração, vamos para assistir esse jogo com a maior tranquilidade possível. Lembrando, quem quiser, tem o Beco do Saci lá na frente do Beira-Rio para curtir o jogo hoje de Vasco e Inter com 2 telões. Então, vamos para cima. Eu sou o @Maurício Borba, vai lá no Instagram, me segue, mas sempre curte aqui no canal 524 da Claronet, a RS Play e também no YouTube, Virando o Jogo TV. Valeu, até segunda-feira, tamo junto. Virando o jogo. Apoio Banrisul.